Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais uma oportunidade de ter o nosso tão precioso estudo guiado. Eu, particularmente, a cada dia que passo, me apaixono mais por esse momento, porque é um momento em que nós podemos não apenas ficar mais próximo de Deus por meio do estudo, mas também conhecemos mais a pessoa de Deus. O estudo guiado, ele proporciona esse tempo de qualidade, esse tempo de aprofundamento, onde nós não apenas meditamos em um tema, mas em todo um contexto, em toda uma história e tudo o que estava por trás dessa história. Nós somos imergidos dentro da cena. É como se a gente fizesse parte daquela ocasião, daquele momento. E assim tiramos lições preciosas para a nossa vida. Por isso é tão importante. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para que você não perca nenhum momento com Deus. Se você gosta de temas como esse, temas bíblicos, a palavra de Deus, momentos de oração, deixe o seu gostei, deixe o seu legal, para que mais e mais pessoas possam também ter esse momento maravilhoso, esse momento com Deus. Você sabe que antes da gente adentrar no estudo, a gente busca a presença de Deus por meio de oração. E hoje não será diferente, claro. Então eu quero te convidar a estar aqui junto comigo. Fecha teus olhos, vamos orar juntos ao Senhor. Senhor Deus que estás nos céus, como é bom, Pai. Como é bom ter esse momento na Tua presença, como é bom meditar na Tua palavra. Que nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito, o nosso Consolador, fale aos nossos corações. Que Ele fale com poder, com autoridade, Pai. Que Ele fale a ponto de nos convencer. Pois é isso que nós precisamos, sermos convertidos a Ti. Perdoa os nossos pecados. Perdoe as vezes que nós temos deixado de lado, deixado passar essas oportunidades maravilhosas de poder se relacionar, de poder estar aqui na Tua presença. Fica conosco, dá-nos a Tua santa paz. Nós te pedimos isso no nome santo e poderoso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje, domingo, dia 1º de setembro, estamos iniciando mais um mês e será o último mês do nosso estudo. Apenas teremos essas semanas dentro desse mês para encerrar o nosso trimestre. Estamos aí estudando sobre o contexto do Evangelho de Marcos. E tem sido maravilhosa a experiência desse livro. Então, hoje, 1º de setembro, domingo, o tema para o nosso estudo é Duas moedinhas na caixa de ofertas. Você já deve saber qual é a história. Mas vamos ler mesmo assim? Abra sua Bíblia aí, no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Do verso 41 a 44 diz assim, ó. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou, olha o que Jesus disse. Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía. Dentro desse contexto, dentro dessa história, tem muitas lições que nós podemos trazer para mim e para a sua vida e aplicar. Tem muitas reflexões que nós podemos fazer e vamos fazer agora. Então, eu separei aqui alguns pontos para nos nortear. E o primeiro ponto fala assim, ó, o Templo de Jerusalém era uma bela estrutura. Você sabe que dentro de construções bonitas, né, casas, qualquer edifício, grandes estruturas belas, elas não são construídas simplesmente com o nosso gosto, com o nosso querer. Para que essas grandes obras venham a existir, obras exuberantes e lindas, elas precisam ser o quê? Financiadas. O Templo de Jerusalém, que era uma estrutura vital para a cidade de Jerusalém, chamava muita atenção, é tanto que, para você ter uma ideia, Jerusalém, a cidade de Jerusalém ocupava ali cerca de 1 quilômetro, né, 1 quilômetro quadrado dentro do território ali, geográfico.
Dentro desse território, 150 metros quadrados era separado apenas para o templo. Para você ver a proporção que o templo tomava dentro desse espaço geográfico. O templo chamava muita atenção. Ocupava um espaço, vamos dizer assim, dedicado, destinado. Era a coisa, vamos dizer assim, o local de sucesso de Jerusalém era o templo. As pessoas que iam para Jerusalém não iam ver outra coisa, iam ver o templo. Todos, vamos dizer assim, a parte central de turismo de Jerusalém era o templo. O que tinha de mais importante e relevante em Jerusalém era o templo. A história data que esse templo, que no caso já era o segundo templo, pois o primeiro de Salomão foi destruído ali na invasão babilônica. Esse segundo templo ele começou a ser construído ali por volta do ano 20 a.C., por Herodes o Grande. E a conclusão dele foi finalizada ali na data de 60 depois de Cristo, no ano 60 depois de Cristo, ou seja, cerca de 80 anos sendo construído. Muito tempo, né? Por quê? Porque não era qualquer estrutura, não era qualquer coisa. Então, uma coisa que deve passar na nossa cabeça é, com certeza, foi necessário muito recurso para a manutenção, para a criação, para a construção desse templo. E esse recurso vinha de onde? Era simplesmente do bolso do rei Herodes? O imperador romano financiava? De onde é que será que vinha esse dinheiro? Vamos ver hoje. Um outro ponto que eu destaquei diz assim, ó. Muitos levavam grandes ofertas para depositar em um dos 13 baús localizado no pátio das mulheres, próximo ao templo. Era nesse local, no pátio das mulheres, onde haviam ali 13 baús, que Jesus se encontrava dentro do contexto bíblico que a gente leu. A história bíblica diz que Jesus estava olhando. Olhando o que, Davi? Olhando o pessoal ofertar. Eu fico até imaginando Jesus talvez sentado ali em um banco, em uma cadeira, e apenas observando as pessoas indo e vindo e fazendo ali as suas ofertas. Alguns depositando grandes quantias, outros nem tanto, e Jesus apenas observando, olhando, vendo como cada um ofertava. Até que um dado momento aparece uma mulher viúva, pobre, para ofertar. O interessante é que Jesus prestou atenção na quantidade, no valor que aquela mulher ofertou. Ela oferta apenas com 2 moedinhas de pouquíssimo valor. Era a moeda chamada lepto, que era uma moeda super desvalorizada. Não chegava nem perto do valor de uma diária, que era o denário. Muito desvalorizada. Ela coloca ali 2 moedinhas de cobre para ofertar ao Senhor. De imediato, Jesus chama os seus discípulos para conversar com eles e fazer ali uma reflexão. Quando os discípulos se aproximam ali de Jesus, provavelmente eles também estavam observando, viram tudo o que aconteceu naquela ocasião. Jesus diz, olha, está vendo aquela viúva? Sim, mestre. Ela foi a pessoa que deu a maior oferta de todos que vieram aqui. Interessante que o texto diz, não compara a oferta dela com pessoas ofertantes específicas. Não, Jesus pega todos os outros ofertantes que vieram naquele dia, naquele momento, junta todos eles e diz o seguinte, a oferta dela foi maior do que juntando todas as outras ofertas. E aí Jesus diz por quê. Jesus diz, olha, os outros deram daquilo que lhes sobravam, mas ela deu tudo que tinha. Um ponto interessante, um parênteses que eu vou abrir aqui, é que muitas vezes as pessoas utilizam dessa história, desse contexto, para dizer o seguinte, você tem que dar tudo o que você tem. Entregue tudo, entregue sua casa, entregue o seu carro, entregue sua... Não é isso que o texto está querendo dizer. Esse não é o ponto do texto. O que o texto está querendo dizer era a dependência que ela tinha de Deus. A mulher ela não se apegava aos recursos financeiros,
Algo que muitas vezes tem atrapalhado a minha e a sua verdadeira adoração a Deus. Não, o recurso não era importante para aquela mulher. Aquele dinheiro não iria fazer falta, por mais que fosse tudo o que ela tinha. O que ela estava demonstrando no ato de ofertar. Tudo o que ela tinha era a dependência que ela tinha em Deus. Enquanto os outros davam do que sobrava, ou seja, daquilo que não iria fazer falta, aquela mulher confiou a vida dela nas mãos de Deus. E por isso ela foi elogiada. Sabe, eu e você, quando formos adorar a Deus por meio de ofertas e dízimo, nós devemos ir com esse sentimento. Sentimento de gratidão. Um sentimento de certeza, de tipo, isso não vai me fazer falta. Isso não vai fazer diferença na minha vida. Porque aquele a quem eu creio, o dono do ouro, da prata, o dono de tudo que é precioso, o dono de tudo que tem valor, ele é quem me sustenta. Não é o dinheiro que eu conquisto com o meu trabalho. Não é o recurso que eu adquiro com o meu esforço. Não. Não é isso que me sustenta, não é isso que me mantém. Mas sim o poder, a palavra de Deus. Aquela mulher, quando ofertou aquelas 2 moedinhas, que era o que ela tinha, ela declarava isso na sua ação. E foi isso que Jesus elogiou. Não foi o ato simples e seco de ela entregar as 2 únicas moedinhas que tinha. Porque é importante a gente analisar isso, porque às vezes as pessoas estão sendo, vamos dizer assim, pressionadas a darem os seus bens, os seus recursos, porque a Bíblia diz que é para dar, porque a oferta da viúva que deu tudo foi a oferta mais exaltada, foi a oferta elogiada. Não adianta nada você dar tudo, mas não dar, vamos dizer assim, mas não depositar a sua vida, não depender de Deus, não ter uma entrega genuína, dar com remorso, dar com receio, dar com tristeza. Deus não quer ofertas ofertadas com tristeza, com dor no coração. Se está te machucando, é melhor que fique com você. Se está fazendo falta, se vai martelar a sua consciência, fique com você. Fique com você. Porque o nosso ato de ofertar deve ser de uma motivação de gratidão, de tipo, meu Deus, eu estou tão feliz por quem Jesus é na minha vida, pelo que Ele fez na minha vida, pela salvação dada e ofertada a mim de graça, que eu quero demonstrar a minha gratidão, eu quero devolver aquilo que Ele me dá todos os dias, eu quero demonstrar de alguma forma que eu sou grato a Ele. E é aí que eu e você devemos ofertar e dizimar. Eu separei mais alguns pontos com base nesse assunto que são pontos relevantes. Jesus, porém, ficou impressionado com a oferta dela. Interessante, né? Muitas pessoas ricas depositaram ali grandes quantias de ofertas. Para você ter uma ideia, havia-se um costume entre os líderes religiosos, né, as pessoas ricas, que uma forma delas chamarem a atenção para elas, para as pessoas verem o tamanho da oferta que elas depositavam, é que elas levavam, ao invés de moedas de maiores valores, elas levavam moedas de menores valores, mas em grande quantidade. E ali elas passavam horas depositando oferta por oferta, moedinha por moedinha, para simplesmente as outras pessoas vissem o tamanho da oferta delas. Para dizer o seguinte, eita, como fulaninho é fiel, rapaz, como fulaninho é grato, olha o tamanho da oferta dele. Já tem 3 horas que ele está depositando oferta ali no baú. Já passou o dia todo depositando moeda. Ele trouxe um baú cheio de moeda. Uma moeda de 1 centavo. Já pensou essa situação? Ridículo, não é? Pois é, haviam pessoas desse tipo. Pessoas que queriam chamar a atenção para si. Para mostrarem para os outros o quão fiéis elas eram, o quão adoradoras elas eram. Jesus não elogiou essas pessoas. O elogio, a atenção, foi para a viúva. Foi para aquela que depositou não somente 2 moedinhas, mas depositou toda a sua vida em gratidão a Deus. Em gratidão a Deus. Um outro ponto que eu destaquei diz assim, ó.
Essa história contém uma lição profunda sobre a gestão de recursos. Doar à causa de Deus não depende das ações dos líderes para ter validade. Interessante que muitas pessoas, às vezes, se utilizam da corrupção de alguns líderes, né, de propensos líderes, né, de pessoas que utilizam de maneira errada o recurso de Deus. Né? As pessoas dizem, não, esse negócio está dando dinheiro na igreja, como esses crentes dão tudo para o pastor, isso vai para o bolso do pastor. Esse pastor é todo ladrão, não sei o quê. Olha o que fulano fez. Comprou não sei quantas fazendas, não sei o quê. É como se a autoridade dada à palavra de Deus perdesse o valor por conta do mau uso de pessoas isoladas. É como se a palavra de Deus fosse anulada por conta que algumas pessoas estão sendo desonestas com o Senhor. Não perde a validade. Não é porque algumas pessoas fazem mau uso, algumas pessoas não utilizam de maneira sábia, não fazem aquilo que agrada a Deus, que eu e você somos desobrigados a ofertar e a dizimar. Não. Independente do uso que vão fazer, eu e você devemos trazer o nosso recurso à casa do tesouro. É o que a Bíblia diz. É o que a palavra de Deus fala para mim e para você. Ah, Davi, mas eu poderia usar esse recurso de uma melhor forma. Eu poderia, por exemplo, comprar cestas básicas e alimentar. Sim, faça isso. Mas não faça com a oferta. Não utilize o recurso do dízimo, porque eles são destinados, existe um significado por trás dessas ações. E são significados importantes no nosso relacionamento com Deus. Você acha que na época de Jesus não haviam líderes desonestos? Podemos citar aqui, por exemplo, Caifás e Anás, em que João Batista, ao virar para eles, disse: raças de víboras. Será que João Batista estava sendo exagerado? Com certeza não. João Batista só usou as palavras que mais, vamos dizer assim, demonstravam a semelhança com as atitudes dele, com as personalidades deles. Haviam pessoas desonestas e sempre houve. Seja no tempo de Jesus, seja no nosso tempo, pessoas são passíveis de corrupção. E a gente vê isso dia a dia. Mas não é porque fulaninho é corrupto, não é porque fulaninho faz o uso equivocado e errado, que eu e você devemos reter. Devemos invalidar a palavra de Deus. Não, a Bíblia não diz isso, Jesus não falou isso. Um outro ponto que eu destaquei diz assim, ó. É verdade que os líderes têm a responsabilidade sagrada de usar os recursos de acordo com a vontade de Deus. Mas mesmo que não o façam, aqueles que doam a sua causa ainda são abençoados em suas doações, como foi aquela mulher. Percebe que não tem nada a ver com a finalidade ou destino do recurso, mas sim aquilo que eu demonstro perante o céu? Senhor, está aqui. Tomara que seja para a tua causa, que seja investido na pregação do Evangelho, na manutenção do mesmo. Está aqui, Senhor. É teu. Faz o que o Senhor permitiu, o que o Senhor quiser. É teu, não é meu. Eu estou apenas administrando. Deus vai nos abençoar. A Bíblia diz, me prove e você verá as janelas dos céus abrir. Um outro ponto. Por outro lado, reter dízimos ou ofertas, quando os líderes cometem equívocos, significa que estamos vinculando a doação às ações deles, em vez de entregar em agradecimento a Deus. Por mais tentador que seja fazer isso, está o quê? Errado. Ah, Davi, eu descobri que o recurso está sendo mal utilizado. Eu descobri que não foi utilizado naquilo que eu queria, naquilo que eu destinei. Eu descobri que foi gasto da maneira que eu não gostei. Meu amigo, independente da forma, do destino, de como foi, isso não interessa. O que interessa é aquilo que eu ofereço a Deus. Senhor, eu estou fazendo a minha parte.
Se a outra pessoa que está responsável por ele não fizer, o problema é dela. Ela vai prestar conta contigo, mas eu não ficarei manchado com esse pecado. Eu não serei responsável com essa circunstância, com essa situação. Aquilo que está na minha responsabilidade, eu vou fazer, que é ser fiel a ti. Você tem sido fiel a Deus? Ou você tem retido a sua oferta, trazendo à tona a desculpa de que hoje os líderes religiosos não são confiáveis, não fazem bom uso dos recursos? Deus não convida a você avaliar o que vai ser feito. Ele te convida a ser fiel. E eu e você devemos ser fiéis. Porque quando nós somos fiéis, nós demonstramos a quem e de quem nós dependemos. Chegamos a mais um fim do nosso estudo guiado. Hoje falando sobre o tema 2 moedinhas na caixa de oferta. Que eu e você possamos ser fiéis ofertantes, fiéis dizimistas. Pois são esses recursos que demonstram o quão grato nós somos, o quão mordomos nós somos dos recursos que Deus coloca nas nossas mãos para administrar. E quando Jesus voltar, ele vai dizer as seguintes palavras para mim e para você se formos fiéis. Filhos, vocês foram fiéis no pouco. Agora, sobre o muito eu vou te colocar. Entra na alegria do teu Deus. Vamos celebrar, porque chegou o momento de vocês ficarem por cima. Ah, meus queridos, vai ser tão bom ouvir isso. Vai ser tão maravilhoso ouvir isso. Vai ser melhor do que ouvir as palavras: tu foi infiel, tu me roubou. Será lançado no lago de fogo e de enxofre, onde as pessoas choram e rangem os dentes de tristeza e lamentação. E nós possamos ouvir a primeira sentença, porque será muito melhor estar na alegria do Senhor, porque fomos fiéis. Que Papai do Céu te abençoe. Que você seja fiel, mesmo quando, vamos dizer assim, parecer difícil. E ser sincero com Deus. Senhor, tá doendo, me ajuda a não sentir essa dor, me ajuda a não me apegar aos recursos, me ajuda a depender de Ti, Pai. É tão difícil nós dependermos de Deus, mas é possível, sabe? É possível. Confie nele, entregue tudo a Ele. Nós chegamos ao fim desse estudo e esse estudo é maravilhoso. É um estudo que fala sobre um tema sensível, um tema delicado, mas é um tema que deve ser abordado, tá bom? Se você gosta de temas bíblicos, deixa o seu gostei para que mais e mais vezes a plataforma do YouTube possa lhe indicar para outras pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva para que você não perca o próximo estudo guiado, pois como nós vimos, hoje foi uma bênção, amanhã não será diferente, os dias que passaram não foram diferentes e assim será sempre, porque estamos sempre buscando a presença de Deus, tá certo? Até a próxima e tchau, tchau.